Atos 2, quantos acharam? Digam amém. Verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, é muito importante você entender o seguinte. Verso 1 começa dizendo E é continuidade. Na verdade, eu deveria ler para você o capítulo 1. Mas por que eu quero ler o capítulo 2? Para você entender duas palavras. A primeira é o E é muito importante, porque E é continuidade. Depois de que foi feito algo, finalmente chegou. Depois de que algo foi iniciado, finalmente chegou. Depois de que algo foi estabelecido, finalmente chegou. Então esse E é muito importante, ok? E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente. Essa é a palavra que eu quero usar, concordemente, no mesmo lugar. Eles estavam todos de acordo no mesmo lugar. De acordo. De acordo. De onde você tira a palavra vertente de acorde, não é? Que nada mais é do que várias notas simultaneamente tocadas que juntas elas entram em harmonia. Me dá um acorde aí rápido. Pronto, só isso. Você viu? Que maravilha. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Diga amém. Amém. Nós lemos o capítulo 2, mas na verdade eu vou falar do capítulo 1, para te fazer entender apenas duas palavras do capítulo 2. E, na verdade, para mim te explicar o que eu quero te explicar, eu deveria apenas fazer uma encenação. Mas eu vou precisar voltar um pouco antes para você conseguir aplicar na sua vida, de fato, tudo que nós estamos recebendo de Deus. Nós já há algumas semanas temos falado da cruz, temos compreendido o sacrifício vicário de Cristo, e agora nós estamos indo para o dia de Pentecostes, que será daqui 2 semanas. Para muitos isso não importa em nada, por isso que a sua vida está assim enrolada. Para outros isso importa, mas você não entende a plenitude. Esse é meu trabalho aqui hoje, te fazer entender. Então, para a gente tentar ser o mais rápido possível e tomar proveito do tempo, diga para alguém do seu lado: viva de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com os seus planos, mas é de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto muito da palavra de acordo, porque 1 João vai dizer o seguinte, que se nós orarmos acerca de qualquer coisa de acordo com a sua palavra, cremos que receberemos. Olha que interessante, se nós orarmos por qualquer coisa de acordo com a sua palavra, crendo, nós receberemos. Por que a gente ora e não recebe? Porque muitas vezes não está de acordo. Essa palavra de acordo é muito importante, porque ela tem uma raiz musical, acorde, tem harmonia. E a coisa mais difícil, irmão, é você tentar explicar para pessoas que a vida dela está enrolada porque a vida dela não está em harmonia com a vontade de Deus. Ela está em harmonia com os próprios planos, mas não está em harmonia alinhada com a vontade de Deus. Veja, a razão pela qual eu posso andar para cá é porque os meus pés estão em acordo, em harmonia. Se o meu pé esquerdo fosse para um lado e o meu pé direito fosse para outro, eu ia ficar dividido. É a mesma coisa na vida de muitos de vocês aqui hoje. Você está dividido, você não sabe se vai para cá, você não sabe se vai para lá. Porque você não está de acordo com você mesmo. Você está perdido. Você não pode ficar de acordo com as pessoas e estar em desacordo com Deus. Ok, não entendeu? Você não pode estar em acordo
com o teu trabalho, de acordo com a tua esposa, com o teu marido, e a última pessoa que você não está de acordo é Deus. Pelo contrário, se você estiver de acordo com Deus, tudo na sua vida vai ficar de acordo. Pense comigo, se os meus pés não estão de acordo, e isso parece bobo, mas existem situações onde a pessoa perde a coordenação motora por uma simples razão: ela perdeu a possibilidade e habilidade de deixar tudo no seu corpo de uma forma concordante. Se o meu corpo não fica em acordo, eu dou um passo para um lado, dou um passo para outro, eu não saio do lugar. Eu tenho que ir para frente, mas o meu passo vai tanto para a esquerda quanto para a direita. Meu pé vai para a direita, meu outro pé vai para a esquerda, e eu fico parado. Por que tem tanta gente parada? Porque nada na sua vida está de acordo. Você quer isso, Deus quer aquilo. Quando Deus manda você vir para cá, você vai para cá. Quando Deus dá o tom, e é você que tem que decidir se você vai seguir o tom, você não segue o tom e fica desafinado, fora do acorde, fica em descomunhão, fica fora da vontade de Deus. E tudo isso, irmão, atrasa a vida em meses e anos. Meses e anos. Você sabe qual que é o maior desafio da vida cristã? Você finalmente aceitar entrar em acordo com Deus. Você entender que o tom que Deus deu, o tom, a direção. Veja que interessante isso aqui, ainda de pé. Uma bateria, ela é afinada pelo piano, se você não sabe disso. A bateria é afinada pelo piano. A maioria dos instrumentos são afinados pelo piano. O piano é base da música. O piano dá o tom, o piano dá a direção. É interessante o seguinte, que Deus dá a direção para tudo na sua vida ficar nos trincos, nos eixos. Mas você quer fazer do seu jeito. E qualquer baterista sabe que se você afina a bateria sem o piano, fica desafinado. Quando você tenta tomar uma decisão e a palavra de Deus não te dá permissão para isso, você não está em acordo, você está em desacordo com Deus. E isso faz muita gente atrasar anos da vida. Por quê? Porque entrar em acordo, ficar de acordo, no mesmo propósito que Deus, requer muita humildade, porque você tem que lidar com o seu ego. E é isso que eu quero que você entenda, sobre viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos e pedimos, abençoe-nos, fale conosco e, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, e quem pode diga amém. Amém. Tome o seu assento. Diga aí para alguém de novo, viva de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu colocar o texto em contexto para você entender. Atos dos Apóstolos é livro gêmeo do Evangelho de Lucas. Ambos são gêmeos. Cronologicamente, teologicamente, se nós fôssemos ter o início do Novo Testamento de uma forma teológica, o Novo Testamento não começaria em Mateus, o Novo Testamento começaria em Atos, por uma simples razão: você não pode executar o testamento enquanto o testador está vivo. Você não pode executar o testamento com o testador vivo. Teologicamente, Mateus, Marcos, Lucas e João são Velho Testamento, porque é em Atos dos Apóstolos que o testador morreu, ressuscitou e agora já não está mais aqui. E agora o seu testamento, a sua vontade pode ser executado. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Teologicamente, Atos dos Apóstolos é o início do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é livro gêmeo do Evangelho de Lucas. Tanto que Atos capítulo 1 começa citando Lucas 24. Por quê?
Porque tanto Lucas, o Evangelho, quanto Atos dos Apóstolos foram escritos pelo mesmo autor, Lucas o médico. E onde Lucas termina no capítulo 24, ele começa de novo em Atos capítulo 1. Então você só consegue entender Atos 1 quando você lê Lucas 24, do verso 50 em diante. Porque então você começa a ter um entendimento do que foi que houve quando Jesus levou os discípulos até Betânia e ali se despediu deles. Lembre disso. Há uma diferença muito grande entre a forma como Lucas escreve o seu evangelho e a forma como ele escreve Atos dos Apóstolos. No evangelho de Lucas, Lucas descreve as obras de Cristo no meio dos homens. No livro de Atos, Lucas descreve as obras de Cristo através dos homens. Em Lucas, Deus está conosco. Em Atos, Deus está em nós. Em Lucas, ele está curando muitos através dele mesmo, pessoalmente. Em Atos, ele vai curar muitos, não pessoalmente, mas através dos discípulos. Em Lucas, é o próprio Jesus quem está pregando. Em Atos, é Jesus quem está pregando através dos discípulos. Em Lucas, ele é Deus conosco. Em Atos, ele é Deus em nós. Ele iria fazer as mesmas coisas, os mesmos milagres que ele começou a fazer, ele continuaria fazendo de uma outra forma. Não seria mais entre eles, mas através deles. Entende isso aqui? Diga amém. Lucas 24 começa dizendo quando Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele fala com Maria Madalena, depois fala com as mulheres, depois Pedro e João vêm correndo, eles entram no túmulo, João passa na sua frente e João vê que o lenço que cobria sua cabeça estava dobrado à parte e aquele que cobria o seu rosto estava jogado no chão de qualquer forma. E aí então Jesus começa a dar vários sinais e várias provas infalíveis da sua ressurreição. Ele se apresenta para as mulheres, primeiramente para Maria Madalena, logo após ele desaparece, e aí nós cremos que ele teve a sua ascensão aos céus, porque ele diz para Maria, não me toque porque eu sou as primícias de Deus, não me toque, eu ainda não fui para Deus, e Coríntios vai dizer que ele é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro dos que ressuscitaram, mas ele não poderia ser o primeiro cronologicamente dos que ressuscitaram, porque ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro ressuscitou e morreu de novo, ele foi o único, o primeiro que ressuscitou e nunca mais vai morrer. Então, quanto primícia é aquilo que Deus toca, somente aquilo que é de Deus, ele tem que subir aos céus, ele se apresenta para Deus depois de ressurreto, e aí ele que disse para Maria, não me toque, depois ele diz para Tomé, vem aqui e toque do meu lado, sinta as minhas marcas, não é interessante você pensar nisso? E ele começa a dar provas, a Bíblia diz em Atos 1, infalíveis é incontestáveis, não dá para negociar, é incontestável, não é um vídeo, porque vídeo você pode forçar, não é um áudio, porque um áudio você pode montar, são provas infalíveis, são testemunhas oculares de que de fato ele ressuscitou, ele se mostrou por 40 dias, quando ele ressuscita no domingo, por 40 dias ele se demonstra ressurreto para todos aqueles. E isso é interessante por quê? Porque antes de Jesus morrer, Jesus se revelava a todos. Antes de Jesus morrer, ele se apresentou para 5.000 homens e ali ele multiplicou pães e peixes e curou muitos enfermos. Ele foi no tanque de Betesda, ele curou somente um, mas todo mundo viu ele. Então todo mundo via Jesus antes dele morrer. Quando ele morre, ele é sepultado e ele sai do túmulo e ressuscita, ele já não se revela para todo mundo, ele se revela apenas para os que acreditavam nele. A Bíblia diz que pouco mais de 500 viram Jesus. Por quê? Porque nesse instante Jesus decide que não vai mais mostrar quem ele é para o mundo, mas apenas para quem acreditava nele. Isso é importante por quê? Porque o salmista diz o seguinte, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele mostrará a sua aliança. O que isso quer dizer? Que tem coisas que Deus só mostra para quem teme ele. Tem coisas que Deus só revela para quem de fato crê nele. Temer, reverenciar. Temer não é temer, é você reverenciar, é você acreditar, é você se prostrar. Tem coisas que Deus só revela para quem de fato crê nele. Finalmente, quando Jesus ressuscita,
Ele muda a forma dele se relacionar com o mundo. Ele agora não se revela mais publicamente, apenas privadamente. Privadamente. Ele se revela num jardim fechado para mulheres. Aí ele vai no caminho de Emaús, ele se revela para 2 discípulos, não no caminho, mas quando eles chegaram em casa, porque ele não quer se revelar publicamente. Depois ele passa entre as portas onde os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, e ele se revela para os 11, para os 10, porque Tomé não estava, Tomé veio 8 dias depois. Ele se revela para os 10 privadamente. O mundo inteiro achando ele morreu, e pouco mais de 500 vendo que de fato ele havia ressuscitado. Isso é interessante por quê? Porque nas entrelinhas o que Jesus estava dizendo era o seguinte: eu vim para os meus me rejeitaram, então eu não tenho mais obrigação nenhuma de ficar mostrando quem eu sou e o que eu posso fazer para o mundo. Eu agora vou mostrar quem eu sou e o que eu posso fazer para quem creu em mim, desde o primeiro instante. Eu não vou mais ficar tentando convencer os outros de quem eu sou. Eis uma verdade que você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Chega uma hora, meu Jesus, me ajuda. Chega uma hora, meu Deus, me ajude. Eu vou falar, se você não entender, não vou repetir. Chega uma hora que você tem que parar de tentar convencer quem não quer se convencer. E você tem que decidir viver do lado de quem já está convencido. Pronto. Não acredita em mim? Dane-se, vai se lascar, não quero mais nada. Falei. Não acredita na minha visão? Não acredita no meu projeto? O próprio Jesus sabia disso. É muito complicado, veja, quando você tem muito e tenta dar muito para alguém que é pouco. É muito complicado eu querer encher um copo de, sei lá, 300 ml. 300 ml. Eu queria encher ele com o conteúdo de um galão de 2 litros. Não dá. Isso aqui tem menos capacidade de receber do que ele tem para dar. Por que a gente se cansa com algumas pessoas? Porque tem gente, irmão, que não é que ele é lerdo, não é que ele é devagar. É que você quer dar muito para alguém que não consegue receber. Porque receber exige se esvaziar. Você falar, não, eu quero aprender de novo, eu quero me esvaziar para receber mais. Jesus sabia disso, que se você ficar tentando dar muito para alguém que não quer receber, você vai cansar. Eis um problema. A maioria das pessoas, por que a maioria das pessoas começam um trabalho, depois já cansam, começam a dirigir igreja, depois já cansam, começam algo e cansam? Porque não entendem que há uma fase em que você lida com todo mundo, e há uma fase que, se você continuar tentando lidar com todo mundo, você vai morrer, porque você vai gastar toda a sua energia, porque ainda que você creia que em Deus você pode todas as coisas, lembre que na verdade você não é Deus, é em Deus você pode. Você é um conteúdo limitado. Quer dizer o seguinte, que Deus pode fazer convencer, Deus pode convencer quem eu não consegui convencer. Agora, se só Deus pode convencer quem eu não consegui convencer, se eu ficar tentando convencer, vai acontecer que eu vou acabar com toda a minha energia, e aí, quando chegar a pessoa certa, quando chegar os funcionários certos, quando chegar as pessoas certas, quando chegar a pessoa certa no qual eu tenho que me esforçar para convencer, eu já não vou ter mais força. É importante você lembrar disso. Você serve um Deus ilimitado, mas você, lindo e linda, é uma pessoa limitada. E se você não vigiar, você vai morrer, porque quis fazer o que só Deus quis fazer. Olha para alguém e diga assim: para de fazer o que só Deus pode fazer, irmão. Vou dizer de novo, porque alguém falou como se estivesse dormindo. Diga aí: para de fazer o que só Deus pode fazer. Se falar não está resolvendo, vai dormir. Só Deus pode resolver. Se alguém não está te ouvindo, vai dormir. Só Deus pode fazer essa pessoa ouvir. E se Deus não fizer, meu irmão, tenha paciência. Nem você vai fazer.
40 dias foram necessários para que Jesus desse provas de que ele havia ressuscitado. E eu gosto do termo que ele usa, provas infalíveis, Atos 1. Atos 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus não começou somente a ensinar, mas a fazer, dando provas infalíveis. Não dá para negociar. Uma prova infalível: eu sou branco. Uma prova infalível: você é afro. Michael Jackson tem que fazer um exame de DNA para saber a prova infalível, porque não dá. Tem coisas que a gente vê e fala, é ou não é? Não dá para saber. Pode rir, gente. A gente, quando fala isso, é para você rir mesmo. Você não precisa ficar... Claro, só se você não tiver dente, tudo bem. Aí, se você não tiver dente, faz assim mesmo. Ou se tiver com bafo, pelo amor de Deus. Mas tá bom, graças... Bom, a única coisa triste que eu fico com o fim dessa pandemia é que quando acabar a pandemia, todo mundo vai ter que largar a máscara. E tem gente que está bonito com máscara, irmão. Porque, não, eu não estou falando de você. Estou falando que tem gente que fica bonito de máscara. Provas infalíveis, provas incontestáveis, é Ele que ressuscitou. Olha uma prova infalível que Ele deu. Eles estavam trancados atrás das portas com medo dos judeus, e Ele passou por entre as portas. Eles olharam assustados, pensaram que era um fantasma. Aí Ele falou, calma, não é um fantasma. A Bíblia diz que Ele pega um peixe e come. Por quê? Porque espíritos não comem. Ele está dando uma prova infalível. Sou eu que estou aqui. Não é um espírito e não é um corpo. É um espírito num corpo. É o Cristo ressurreto que está aqui. Ele passou entre as paredes, deu uma prova incontestável. Ele começou por 40 dias dando provas infalíveis, incontestáveis. Não dá para negociar. É Ele. Agora pense uma coisa comigo. Por que Jesus tem que dar provas de que Ele ressuscitou? Por que Ele tem que dar provas de que Ele ressuscitou por 40 dias? Ele poderia ter se mostrado ressurreto, veja, isso aqui é importante, se você não vai entender nada do que eu vou falar. Ele poderia ter se mostrado ressurreto apenas para uma pessoa. Se Ele se mostrasse ressurreto para Maria Madalena e para Pedro, todo mundo poderia acreditar que Ele teria ressuscitado, porque fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Eles diriam, não, Ele ressuscitou, eu vi Ele. Veja interessante isso aqui. Eu creio que Ele ressuscitou, mas eu não vi Ele ressuscitar. Como que eu não vi Ele ressuscitar, mas eu sei que Ele ressuscitou? Porque o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos habita em mim. E o Espírito que ressuscitou Ele diz para mim no meu coração que Ele ressuscitou, porque quem habita em mim foi o mesmo que ressuscitou Ele, que hoje habita em mim. A razão pela qual Ele se demonstra ressurreto por 40 dias com provas infalíveis, incontestáveis, não dá para negociar, isso é o que é, por uma razão. Se eu venci a morte e o túmulo, em mim vocês podem vencer qualquer situação, porque se o Espírito que me ressuscitou dentre os mortos estiver em vocês, não tem nenhuma situação que vocês não possam vencer. Olha para alguém e diga assim, não tem nada que você não possa vencer, irmão. Diga aí para outra pessoa para me ajudar a pregar, diga, você vai sair dessa, queira você acreditar ou não. Em outras palavras, se eu fiz isso, e fiz isso, porque o Espírito me ressuscitou, o Espírito que me ressuscitou dentre os mortos, se habitar em vocês, Ele certamente vos ressuscitará dentre os mortos. Ou seja, se vocês tiverem o Espírito que eu tenho, se eu atravessei portas fechadas, não tem porta que pode prender vocês. Não entendeu? Se o Espírito que habita em mim estiver em vocês, o que eu peguei e desfrutei, não há nada que vocês não possam pegar e desfrutar. Estou pregando melhor que está dando glória. Se o Espírito que habita em mim estiver em vocês, não há nada que vocês não possam fazer através do meu Espírito, porque em mim tudo podeis fazer e sem mim nada podeis fazer. Veja, eu amo o que a palavra de Deus diz. Qual Ele é,
somos nós neste mundo. Qual ele é, somos nós neste mundo. Qual ele é, não é qual ele foi. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele é ressurreto. Qual ele é, somos nós neste mundo. Por que muitos crentes não vivem uma vida vitoriosa? Porque eles não compreendem que Jesus ressuscitou e está ressurreto. Está ressurreto, ele está. E qual ele é, não é qual ele foi, é qual ele é. Veja, ele é um homem ressurreto com marcas nas mãos. Se ele é um homem ressurreto com marca nas mãos, provando que ele não morreu quando marcaram ele e feriram ele, então eu e você temos que ser pessoas que vão viver com marcas no corpo, no coração, na alma, com feridas na vida, mostrando que as feridas vieram, mas não nos mataram, porque tal qual ele é, somos nós neste mundo. Você não entendeu isso aqui? Irmão, se ele tem ferida e está ressurreto, por que a gente não vai ter? Você reclama de, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo. Pois bem, olha o que fizeram com você, não te mataram. Você não entendeu isso aqui? Olha o que fizeram com você, não te mataram. É a marca, eu estou vivo, eu estou ressurreto. Tal qual ele é, somos nós deste mundo. Deus, ouça isso. Por que talvez a sua vida ainda não está da forma que deveria estar? Porque você ainda não compreendeu qual que é a vontade de Deus. Deus quer que você ande em poder ressurreto. Poder ressurreto. Poder ressurreto não é o poder que ele usava antes. Antes ele não passava entre paredes, ainda que ele andasse sobre as águas. Mas coisas que ele fazia antes, ele não foi fazer de novo depois que ele ressuscitou. Ele não fez da mesma forma, ele fez de uma outra forma. Ele fez uma pesca milagrosa, mas não era qualquer pesca, porque eram 153 grandes peixes. Antes ele apenas deu peixes, mas agora ele deu grandes peixes. Por quê? Porque esse é o poder ressurreto de Cristo. Se você compreender que esse poder ressurreto de Cristo tem que estar em você, você tem que viver cada dia tendo essa certeza de que nada que acontecer comigo pode me parar, nada que acontecer comigo pode me deter, porque queira Satanás ou não, se o Espírito que ressuscitou ele dentre os mortos está em mim, Satanás pode se preparar, porque uma hora eu vou sair dessa. Veja, ele não prometeu que você teria um mundo sem cruz. Ele não prometeu que nesse mundo ninguém não tentaria te crucificar. Pelo contrário, ele disse que você teria aflições, mas você teria que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se o Espírito daquele que venceu o mundo está em você, olha para alguém, diga até alguém melhorar e dá glória, diga assim: você vai sair dessa, irmão. Queira você acreditar ou não, ele vai tirar você. É só você parar para pensar o seguinte: teve vezes que você não acreditava que ia sair, e você saiu porque era Deus te mostrando, tá vendo? Se eu sair do túmulo, por que você acha que o Espírito que me tirou do túmulo não pode tirar você dessa? Se o Espírito que me ressuscitou dentre os mortos habita em você, se eu fiz algo grande através do Espírito, o meu Espírito está em você, coisas grandes e maiores você viverá. Olha para alguém e diga, até alguém da glória: irmão, tem coisa grande que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisa grande que Deus vai fazer na sua vida. Se você entender o poder ressurreto, você não pode parar a tua fé na cruz. Chega de ficar com a tua fé na cruz. Eu sei que você ama o fato de você ter sido redimido, ter tido salvação eterna, ter direito à árvore da vida, maravilha. Tudo isso aí foi feito da cruz. Eu quero saber o que veio depois dela. Depois dela ele andou em poder ressurreto. Poder ressurreto. E por 40 dias ele deu provas infalíveis. Não dá para negociar. Provas infalíveis de que ele ressuscitou. Provas infalíveis. E durante esses 40 dias, Jesus foi tentando trazer os discípulos em harmonia com ele. Por que eu sei que eles não estavam em harmonia? Porque quando ele morreu, eles se trancaram atrás das portas com medo dos judeus. Quiseram largar o propósito, quiseram sair do chamado. E aí por 40 dias, Jesus está tentando trazer eles num alinhamento, ficar de acordo. Aí você lembra disso. Lucas 24, Jesus, a Bíblia diz, e os levou para fora até Betsaida, e ali ele os abençoou. E enquanto ele os abençoava, ele subiu numa nuvem, e a nuvem o levou para os céus, e ele continuava abençoando eles de cima. Eles continuavam
adorando de baixo. E enquanto mais eles adoravam, mais ele abençoava, e quanto mais ele abençoava, mais eles adoravam. E eles continuaram olhando, ele subindo, 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 até que a Bíblia diz, ele desapareceu entre as nuvens. E depois que ele desapareceu entre as nuvens, eles continuaram olhando para o mesmo lugar onde ele esteve. Vai que ele aparece de novo. E eles ficaram olhando. Lucas 24 e Atos 1 diz que foi preciso 2 anjos virem para eles e dizerem: varões galileus, que estáis olhando para o céu? Por que vocês estão parados olhando para o céu? Por que vocês estão parados olhando para onde ele estava? Para onde ele esteve? Para onde ele apareceu? Ele não está mais aí. Ele voltará, mas ele não está mais nesse lugar que vocês viram ele. Você sabe o que isso aqui é? Isso aqui se chama religião. Religião sempre te faz ficar olhando para onde Jesus esteve. Quando a gente começou essa igreja 50 anos atrás, a gente não usava calça, a gente não usava brincos, e Deus fazia grandes milagres no nosso meio. Olha onde Jesus esteve. Olha onde ele esteve. Na nossa igreja, a gente tem que primeiro ler a palavra e depois cantar o hino. A gente não pode cantar o hino antes da palavra, porque quando a gente começou essa igreja, a gente fazia assim, a gente lia a palavra, depois cantava um hino, e quando a gente lia a palavra e cantava um hino, Deus trazia muitos milagres. A gente não podia cantar o hino antes da palavra. Então a gente tem que fazer desse jeito, porque ele esteve assim com a gente lá. Isso se chama religião. Religião sempre faz você ficar olhando para onde Deus esteve. Ele agia dessa forma, ele esteve aqui, ele fez assim e foi aqui. Só que Deus não é Deus de monumento, Deus é Deus de movimento. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira informação que a gente tem sobre Deus é que quando tudo estava um caos, Deus se movia sobre a face das águas. Deus não é um Deus de monumento, Deus é um Deus de movimento. Em outras palavras, Deus nunca se molda numa forma, eu só faço desse jeito, dessa forma. Veja, tem gente que acha o seguinte, que dia de Páscoa não pode comer carne porque é dia de bacalhau. Não, isso aí é religião, pelo amor de Deus. Deus não age de uma forma. Tem gente que é o seguinte, ele acha que gente que aceitou Jesus ontem não pode pregar o evangelho amanhã. Você pode talvez não trabalhar na obra, e não é bom, porque você ainda tem que passar por um grande processo, mas você já pode muito bem. Veja, eu já vi gente que aceitou Jesus num dia, foi batizado no Espírito Santo, falou em línguas estranhas no mesmo dia. Tem gente que fala, não, mas ele não pode, ele nem orou, ele nem jejuou, nem subiu no monte. Mas esse é o problema da religião. Religião cria monumento. Deus não é Deus de monumento, Deus é Deus de movimento. Deus é Deus que sempre faz novas todas as coisas. Por que isso é importante para você entender? Tem muita gente aqui que está igual os discípulos lá em Lucas 24, em Atos 1, olhando para o lugar onde ele estava, pensando que ele vai aparecer de novo. Mas aí tem que vir um anjo e falar para você, para de olhar para onde ele estava. Ele estava lá, ele já não está mais lá, ele se moveu, ele agora vai fazer novas coisas. Deixa eu tentar melhorar isso aqui, irmão. Para de ficar olhando para o teu primeiro casamento, para o teu primeiro trabalho, para aquela casa que você morava, para aquela cidade que você morava. Para de olhar para o teu passado. Foi uma bênção, mas Deus esteve lá. Se você voltar para lá, ele não vai estar lá, porque ele esteve lá. Não entendeu? Tem gente que quer voltar para um lugar para tentar recriar a experiência. Eis uma questão, por que Deus teve que enviar Saulo para perseguir a igreja? Porque os discípulos ficaram por muito tempo tentando reconstruir a experiência do dia de Pentecostes em Jerusalém, quando na verdade eles deveriam receber em Jerusalém e depois ir para Samaria, para a Judeia e até os confins da terra. Aí Deus teve que enviar uma perseguição para fazer eles se espalharem, eles correrem, eles fugirem, e nessa fuga, nessa dispersão, eles pudessem finalmente se mover, porque Deus não tem a obrigação de fazer a mesma coisa no mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito. Por que eu estou dizendo isso? Se você não entender que Deus se move, Deus é Deus de movimento e não de monumento,
Você vai reclamar de tudo aquilo que veio de novo na sua vida e não está dando certo, lembrando daquilo que acontecia antes e antes dava certo. Ah, naquele trabalho eu ganhava mais. Ah, quando eu era isso. Ah, naquela época. Ah, naqueles dias. Maravilha. Naqueles dias Deus estava com você, Deus te abençoava, mas Deus se moveu. Por que você está com os olhos fitos no céu e não vai fazer o que Deus manda você fazer? Tiveram que vir 2 anos dizerem: para onde, Galileus, que estás olhando fitos para o céu? O que vocês estão olhando? Imagine isso comigo, veja a cena. Eles ficaram olhando por muito tempo. Vai que ele aparece. Vai que ele aparece. Vai que ele aparece. Aí dois. Não foi um, foi 2. Irmão, você sabe que você está errado quando Deus tem que mandar você ouvir 2 vezes. Você está vindo na igreja hoje, ouvir a 2ª vez de uma coisa que você já ouviu a semana inteira. Deus dizendo para você: o que você está olhando? Parado, esperando que eu vou fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Não. Eu me movi. Por que a gente se prende mais no lugar do que no Deus do lugar? Por que a gente se prende mais nas coisas do que no Deus das coisas? Você não acha que o mesmo Deus que te abençoou daquele jeito, agora que aquele jeito não está dando mais certo, não vai criar um outro jeito para Ele te abençoar? Por que a gente está parado olhando para o céu, achando que Ele vai aparecer de novo onde Ele esteve? Você entendeu isso aqui? Dá um cutucão a alguém e pergunta assim: vai se mover ou não? Porque a pior coisa, irmão, é viver do lado de alguém que não se move. Não entendeu? A pior coisa é viver do lado de alguém que não se move. Alguém que acha: não, mas Deus vai me restaurar, Deus vai me restaurar. Irmão, vou lhe falar uma coisa. Eis aqui uma palavra que você tem que tomar na tua cabeça até você entender. Tem coisa que não vale a pena Deus restaurar. Eu vim pregar isso para você, irmão. Você ora: não, Deus vai restaurar, Deus vai restaurar. Irmão, tem Judas que Deus não pode restaurar, porque nesse texto eu vim falar de Judas, e Judas não pode ser restaurado. Você pode substituir. Restaurar é trazer de volta. Será que você está orando para Deus restaurar algo na sua vida que Deus não quer restaurar? Você quer voltar para um lugar que Deus não quer que você volte. Você quer voltar a ter uma pessoa que Deus não quer que você volte a ter. Onde eu vejo que você cresceu na fé? Quando você entende que tem coisa que é melhor Deus não restaurar. Foi embora. Veja que interessante isso aqui. Eles estavam adorando. Irmão, você tem noção do que eles estavam fazendo? Eles estavam de mãos levantadas, vendo ir embora quem antes eles tentaram segurar para não ir embora. Da última vez que tentaram levar Jesus embora, Tomé disse: não, eu vou subir e vou morrer com ele. Pedro pegou e cortou a orelha de mal. Agora os homens que tentaram segurar ele antes falaram: não, esquece, deixa ele ir. Eles adoravam, Lucas 24, Atos 1, enquanto ele subia, porque essa é uma das provas de que você amadureceu na fé. Quando você começa a deixar algumas coisas irem para que outras possam vir. Porque quando você amadureceu e cresceu na fé, você entende que tem coisas boas que tem que ir para que outras coisas melhores possam vir. É maravilhoso ter Ele conosco, melhor é ter Ele dentro de nós. É bom ter Ele ressurreto entre nós, melhor é ter o Espírito que ressuscitou Ele dentro de nós, porque aí nós temos a garantia da ressurreição. Então às vezes, irmão, eu vejo, e quando eu digo eu estou falando de Deus, às vezes Deus vê que você amadureceu quando você olha para aquilo que tem que ir embora e você fala: tchau, 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 beijo, 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 como diz o meu filho, tchau, 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 beijo, beijo, beijo. Por quê? É algo bom.
Mas tem algo muito melhor que Deus quer trazer para cá. Olha para alguém, diga aí, irmão, que eu estou pregando melhor do que alguém está dando glória. Deixa aí para outra coisa vir, irmão. Porque se deixar aí, vai vir algo melhor. Mas o melhor não vai vir se você não deixar aí. Às vezes é perder para ganhar, e às vezes para ganhar tem que perder. E é isso que faz você ter fé. Ter fé é o seguinte: eu vou abrir mão dele, mas eu vou receber algo nas minhas mãos, direto dele. E Jesus deu uma ordem clara. Diga para alguém: Jesus deu uma ordem clara. Guarda isso, porque quarta-feira eu vou pregar sobre isso. Jesus disse: vão para Jerusalém, não façam nada, me esperem lá, me esperem. Me espere. Não é para fazer nada, não é para fazer reunião, não é para você fazer. Não é para fazer política eclesiástica. É para vocês irem para lá, sentarem e esperarem por 10 dias, porque eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o meu Espírito, e vocês serão cheios dele. Para quê? Para serem minhas testemunhas em todo o mundo. Olha isso aqui. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Tudo bem. Só tem um problema: nenhum deles é rabino. Nenhum deles é um professor. Se você me disser o seguinte: para mim ir fazer pós-doutorado de medicina, a grande questão é: eu não fiz a faculdade de medicina. Eu preciso ter os pré-requisitos para fazer o pós. Eis um problema, Jesus. Ninguém aqui é pregador. Ninguém aqui é um mestre da palavra. A gente conhece, mas a gente não sabe explicar a palavra. Como é que o Senhor quer que a gente pregue? É exatamente por isso que o Espírito Santo veio. Para empoderá-los, para poder deixá-los habilitados para executarem a obra de Deus. A grande questão é: eles receberam uma ordem de Deus, um chamado, uma promessa de Deus, que aparentemente eles não tinham condição nenhuma de viver a promessa de Deus. E eis uma coisa que eu quero que você compreenda sobre as promessas de Deus. Sabe, irmão, tem coisas que a gente fala e tem gente que não entende. E tem coisas que a gente fala e tem gente que não entende, mas depois esquece. Só que é uma coisa que, se você não lembrar de nada do que eu falei, lembre disso. Quando Deus te faz uma promessa, de 100% das vezes, 99,9% das vezes, é uma coisa louca, doida, que não tem nexo, porque você vai olhar quem você é, o que ele disse, e aí você vai ver entre você e o que ele disse um vão. Você vai falar: ok, o Senhor me chamou para ser pai, mas eu já sou velho. O Senhor prometeu que eu vou ser um homem próspero no meu negócio. Eu nem terminei os estudos. O Senhor disse que eu vou casar. Eu já estou para titia. O Senhor disse que eu vou executar uma grande obra. Eu não tenho dinheiro. Pense comigo. Eu já tirei esse exemplo aqui antes. Eu não tenho que prometer para minha esposa que eu vou ser branco a vida inteira. Porque ela sabe que eu vou ser branco. É óbvio. Ué, ele não tem que me prometer: não, pastor, eu vou ser afro. O senhor sempre vai me ver assim. Se chegar outra pessoa aqui com o meu cabelo ou com a minha forma de cantar, mas ser um pouquinho mais branquinho que eu... Não. Por quê? Porque você não promete o óbvio. Você só promete o que não é óbvio. Quando Deus te faz uma promessa, irmão, Ele te faz sabendo: você vai duvidar, não vai crer, mas foi exatamente por isso que eu disse que eu vou fazer. Porque quando você passar pelas águas e pensar que as águas vão te afogar, lembre que eu te disse: quando passares pelas águas, elas não te afogarão e os rios não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Em outras palavras, quando você estiver na situação, não reclame, lembre do que eu falei. E aí na situação, você vai lembrar que eu falei, não do que era óbvio, porque o que é óbvio você não promete. Eu prometo para minha esposa que vou amar ela a vida inteira, porque uma coisa pode não ser óbvia. Você vê gente que ama um dia e não ama outro dia. Agora, eu nunca prometi para minha esposa: eu vou ser homem a vida inteira. Eu nunca tive que prometer para ela: amor, eu gosto de ser homem macho. Eu nunca vou colocar peruca, eu nunca vou colocar silicone, eu nunca vou colocar salto, eu nunca vou me travestir. Não, eu gosto de ser... Ela sabe que eu gosto de ser homem, eu tenho prazer em ser homem, irmão. Ser homem é uma coisa boa. Para que eu vou prometer isso para ela? Porque é óbvio. Promessa de Deus, irmão, não é feita para você ver para onde você está indo. Pense comigo, tem lugar que você está hoje, que você foi para lá e Deus nem te mostrou para onde você ia.
Deus não mostrou para onde Abraão ia. Deus só disse: segue a minha palavra. Então por que Deus fez a promessa? Pense nisso comigo, quero que você pense. Tem bênção que você tem, que Deus não disse que ia te dar. Por que tem então bênção que Deus vai te dar e Ele falou para você que vai te dar, mas parece que você não tem? Porque é exatamente essa coisa que tem que ficar no teu coração para ser como remédio para a alma, porque a Bíblia diz que a esperança atrasada, ela adoece o coração, e isso tem que servir como remédio para dizer para você: continue em frente, siga em frente, vale a pena, porque ainda que a situação esteja complicada, se Ele fez uma promessa, a promessa é sempre dizendo o seguinte: eu vou falar do que vai acontecer, mas na hora vai aparecer que não pode acontecer, porque você vai olhar para quem você é, para o que eu disse, e aí quando você vê a distância que existe entre onde você está e onde você tem que ir, você vai lembrar do que Ele falou, e aí você vai ter a fé de olhar para o céu e dizer: Deus vai me ajudar, Deus vai me capacitar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Vamos adiantar. Jesus disse: olha, fiquem em paz, vocês vão ser pregadores, vocês acham que não podem ser, mas vocês vão ser, sabe por quê? Porque eu vou capacitar vocês para serem pregadores, eu vou capacitar vocês para serem minhas testemunhas, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu vou capacitar vocês, eu vou encher vocês do meu espírito, eu vou dar para vocês, eu vou colocar poder em vocês, vocês vão ter poder, dinamite, vocês vão ter aquele poder para poder executar as mesmas obras que eu fiz, e obras maiores, mas vão e esperem por 10 dias, porque tem uma coisa que eu quero fazer em 10 dias que eu não fiz nos últimos 40. Essa é uma palavra que você tem que compreender. Eu não sei para quem é isso aqui, mas Deus está falando. Tem uma promessa na tua vida que está para se cumprir, mas ainda não vai se cumprir. Está para se cumprir, mas ainda não vai. Por quê? Porque você ainda não passou pelo processo dos 10 dias. Qual que é o processo dos 10 dias? Obrigado por perguntar. O que é festa de Pentecostes? Pentecostes, no Velho Testamento, festa das colheitas, era quando você celebrava finalmente a colheita do trigo. Pentecostes, penta, 5, Pentecostes, no grego, 50. Pentecostes são 50 dias após o primeiro sábado da Páscoa. Páscoa é na sexta, vem o sábado, domingo de Páscoa, começa a contagem regressiva para 50 dias, que é a festa da colheita, festa do Pentecostes. Quando Jesus ressuscitou no domingo de manhã, ai, como eu queria que você entendesse isso aqui. No domingo de manhã, que ele começou a sair do túmulo, o relógio de Deus começou a tic-tac, 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 tic-tac. 50 dias. 50 dias. Falta 49 dias. Falta 48 dias. Falta 47 dias. Por quê? Porque em 50 dias nós vamos estar recebendo a nossa colheita. Nós vamos estar recebendo o Espírito de Deus. Nós vamos estar recebendo não apenas Cristo conosco, mas Cristo em nós. Em 50 dias eles iam receber a colheita. Só que eis um problema. Jesus ressuscita, ele fica 40 dias dando provas infalíveis de que ele ressuscitou. No 40º dia, Jesus diz: tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Vão para lá e me esperem pelos próximos 10 dias que faltam. Só faltam 10 dias. Mas esperem pelos próximos 10 dias. Irmão, olha para alguém, me ajuda aí, diga assim: irmão, vale a pena esperar, irmão. Vale a pena. Eu sei que você está cansado, mas fica nessa certeza, nessa prova. Vale a pena esperar. Eu sei que já esperou muito, mas olha para alguém e diga assim: só falta 10 dias, irmão, 10 dias. 40 já passou, só falta 10 dias. Já passaram 10 anos, só falta talvez mais 10 meses. Já passaram 40 meses, talvez só falta mais 10 semanas. Já passaram 40 dias, talvez só falta mais, eu não sei para que eu estou pregando, mas é para alguém. Talvez já passaram 40 horas, só falta mais 10 horas, mas pare e presta atenção, falta muito menos para você chegar do que quando você tinha começado. Então não é hora de você falar: mas eu vou ter que esperar mais um pouco. Ô irmão, mulher que está grávida aqui sabe disso. Ou coisa complicada é quando você já passa do 6º mês. Ainda falta mais um mês, mas calma, irmã, pelo amor de Deus, só falta mais um, só falta mais 2. Você está muito mais perto de chegar do que perto de onde você começou. A questão é o seguinte: por que eles precisam ir para lá e esperar 10 dias? 10 dias.
Por que 10 dias? Por que 10 dias? O que Deus vai fazer em 10 dias? A gente quer o Espírito Santo, a gente não quer ficar esperando 10 dias, a gente quer pregar, a gente quer pregar. O senhor falou que a gente ia pregar, a gente quer pregar. O senhor falou que a gente, o senhor cansou a gente de falar que a gente ia ser pregador, eu quero pregar, e eu tenho que esperar ainda, porque se você vai direto para o destino, sem passar pela jornada, você não vai ter o que precisa para se manter lá. Porque ter sucesso é fácil, difícil é você se manter lá. E tem gente que não entende que o que mais vale na sua vida é o processo que te levou para o destino do que o destino de fato. Porque é o que você aprendeu ao longo do caminho, é o que você aprendeu em 10 dias que vai fazer você permanecer no 50º. Não entendeu? É o que você aprender nos 10 dias que vai fazer você viver operando no poder do que você vai receber no 50º dia. No 50º dia eles receberiam o poder do Espírito Santo. Deus está falando para você que de uma forma clara. No 50º dia eles iam receber o poder para ressuscitar mortos. No 50º dia eles iam receber poder para poder curar enfermos. No 50º dia eles iam receber poder a ponto de que diziam que as sombras deles, quando tocavam nos enfermos, eles eram curados, os demônios eram expulsos. No 50º dia eles iam receber o poder de Deus, o mesmo poder que disse: homem, levanta, toma a tua cama e anda. Mulher, estás curado, vai, tua fé te salvou. O mesmo poder. Agora, a gente fica tão empolgado com o dia de Pentecostes que a gente ignora o que houve em 10 dias, que é o capítulo 1. Nesses 10 dias, irmão, a coisa ficou complicada. Complicada. Porque eles começaram a contar. Vamos ver quem está aqui. André está aqui, Tiago está aqui, Bartolomeu está aqui, Maria, mãe de Jesus, está aqui, João está aqui, Judas está aqui, Judas, irmão de Tiago. E acabei de me lembrar, vagou uma cadeira do outro Judas. A gente tem que colocar alguém no lugar dele. Tem que colocar alguém no lugar dele, porque Judas pisou na bola, fez coisa errada. E a gente tem que orar agora, porque antes da gente receber a colheita, a gente tem que estar em união. A gente tem que estar em concordância, de acordo, em harmonia. E você está orando para Deus trazer colheita na tua vida, mas a tua casa não está em harmonia. Tua vida espiritual não está em harmonia. Teu trabalho não está em harmonia. As coisas na sua vida não estão de acordo, não estão alinhadas. Você tem que estar encaixado. O relógio de Deus estava do domingo de manhã. Tic-tac, 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 tic-tac. Deus estava contando as horas. Falta 47 dias. Falta 46 dias. Irmão, Deus está a mesma coisa hoje nos céus. Falta 10 dias para mim te abençoar. Falta 9 dias para mim te abençoar. O problema é o seguinte: enquanto eu estou contando as horas para te abençoar, o que você está fazendo com o tempo que falta? Porque se você acha que do jeito que está, você vai receber, está enganado. Por isso que ele tem que subir no 40º dia. Porque se Jesus subisse no 50º dia, eles não estariam prontos. Prontos para quê? Para receber. E como não estariam prontos? Porque estava todo mundo um brigado com o outro. Um brigado com o outro. Quer que eu te prove? Quem que a gente vai escolher para ficar no lugar de Judas? Eu tenho meu primo aqui. Você lembra do meu primo? Meu primo aqui. Ele ajudou Jesus quando saiu lá do tanque. Aí já veio outra, não, mas tem José de sobrenome Barsabas, que pode também ser porque ele acompanhou Jesus desde o batismo no Jordão e ele acompanhou a ascensão. Aí já veio outro dizendo, não, mas também tem Matias. Cada um dando uma opinião. Irmão, quando todo mundo está dando uma opinião diferente, as coisas não estão boas. Eu sei que cada um tem uma opinião, mas quando na tua vida está todo mundo dando, você pode guardar. Quando está todo mundo dando a opinião, dando o palpite, faça isso, faça aquilo, é porque não está em união. Entenda isso aqui: quem está à sua volta tem o direito de ter opinião,
Ele só não pode querer dar para você a opinião se ele estiver em acordo com você, se ele estiver no mesmo propósito. Se você e a tua casa estão no mesmo propósito, vocês não podem ficar dando um palpite de cada lado. Se eu e minha esposa estamos num propósito de que, não, a gente não vai gastar, porque a gente vai economizar para a gente poder fazer tal compra. Então, ela não pode me dar o palpite de que não, eu precisava comprar isso. E eu também não posso dar o palpite para ela, não, mas eu também quero comprar isso, porque a gente já chegou num acordo, a gente vai economizar. Quando você está num propósito e alguém começa a dar opinião, irmão, sai de perto dessa pessoa, porque essa pessoa não está no propósito. Ou então, tenta resolver a discórdia para poder ficar num propósito. Qual que é o propósito? A gente vai continuar servindo mais Jesus? A gente vai continuar servindo mais Jesus. Tem que sair mais cedo? Vamos sair mais cedo de casa. Vamos mais para o culto? Vamos mais para o culto. Ok. A questão aqui desse texto é o seguinte. Eles começam, aliás, eu nem ia falar isso, mas tem coisa que a maior dificuldade quando você prepara a mensagem é o seguinte: você tem tanta coisa boa e você tem que entender o que isso aqui se aplica, o que isso aqui pode ser aplicado na minha vida. Olha que coisa interessante isso aqui. Pedro disse assim: temos que escolher alguém que, deixa eu criar os critérios aqui, alguém que viu ele ressuscitado, alguém que acompanhou Jesus desde o dia que ele foi batizado no Jordão. E muita gente, irmão, muita gente se encaixava, lembra? 500 viram ele ressuscitado. Tinha muita gente que poderia se encaixar nesse perfil. Mas aí eles pegaram, lançaram sorte, escolheram Matias. Vou falar disso aqui na quarta-feira. Não perca a quarta-feira. Aí eles disseram assim: vamos escolher um outro para ficar no lugar de Judas. Outro. Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que vos envie outro. Quando Jesus se referiu ao Espírito Santo, ele se referiu dizendo: eu vou pedir ao Pai para que envie o Aloés Paráclito, ou Alós Paracletos. O que significa Alós Paracletos? Outro do mesmo tipo. Porque o Espírito Santo é outra pessoa da Trindade, mas é do mesmo tipo que Cristo, é o mesmo. Quando eles vão falar para substituir Judas, eles falam: vamos pedir ao Pai para enviar não Alos, outro do mesmo tipo. Vamos orar para vir Héteros. Héteros também é outro, mas é outro de um tipo diferente. Em outras palavras, vamos pedir para Deus uma direção, para Deus mandar um outro, mas não igual o primeiro, um outro diferente. Porque a gente já aprendeu a lição e a gente não quer sofrer com o outro do mesmo tipo. Tem uma fase, irmão, que você começa a orar para Deus desse jeito: Senhor, eu preciso de outro, mas não do mesmo tipo, porque eu já aprendi a minha lição, Jesus. Me dá outra oportunidade, outra pessoa, mas não do mesmo tipo, porque eu já sofri o que eu tinha que sofrer com Judas. Tem que ser outro diferente de Judas. Você entende isso aqui? Diga amém. Para mim começar e terminar, pense comigo nisso. Por que Pedro não disse: bom, no lugar de Judas vai ficar fulano? Por que Pedro teve que dizer: tem que ser alguém que viu Jesus ressurreto, alguém que acompanhou Jesus desde os dias do Jordão? Por uma questão: cada um tem uma opinião acerca de quem tem que ser o 12º apóstolo, que não era Matias, mas isso eu vou dizer na quarta-feira. Cada um tinha uma opinião do que deveria fazer. Eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo, eu acho que a melhor pessoa para ficar no lugar dele é esse, eu acho que o melhor. Ele falou: vamos acabar com a discórdia, vamos todo mundo chegar num acordo, vamos todo mundo chegar num consenso. Qual é o consenso? Tem que ser alguém que, primeiro, viu ele ressuscitado, acompanha o ministério dele desde que ele foi batizado no Jordão. Quais são as opções que tem? Bom, então a minha já não serve. A minha também já não serve. A minha também já não serve. Não, a minha serve. Então, escreve aí o nome. Já tem um, já tem dois. Quantos tem? Tem 3 aqui. Tem três. Ah, não, mas esse aqui esquece. Não, tem 2 então. Já diminuiu a expectativa. Aí agora, em vez de 10 divisões, 10 contendas, agora só tem 2. Quem quer José e quem quer Matias. Está mais fácil a gente chegar num acordo e todo mundo ficar feliz um com o outro.
Fora isso, irmão, eu poderia gastar tempo aqui falando para você que uma das coisas que eles deveriam entrar em acordo, ficar de acordo com Deus, era na questão do ministério feminino. Porque Jesus se revelou primeiro para uma mulher. Você vê o nome de uma mulher no meio dos 120. Eles precisavam entender que Deus agora havia abolido, cumprido a lei, e Deus já não excluiria mais a mulher do papel. A mulher teria um papel eficaz. Só que como esses homens vão querer entender que as mulheres agora também vão poder pregar o evangelho? Depois de 10 dias colocando a cabeça em ordem, até no 50º dia o poder vir e a gente executar a obra. Então por 40 dias eles receberam a promessa. Em 10 dias eles tinham que se preparar. 10 dias tinha que acabar toda a inimizade, toda a contenda. Por quê? Porque você não pode ter colheita com contenda. Tem uma colheita que Deus quer fazer na sua vida, mas a contenda que existe nela ainda está atrapalhando ela. Talvez não é uma contenda sua com as pessoas, é uma contenda sua com você mesmo. Você ainda tem dúvida do que você foi chamado para fazer. Enquanto você não alinhar, não entrar de acordo, em harmonia com Deus, se as mulheres podem pregar ou não, quem tem que substituir Judas, enquanto você não entrar em um acordo com Deus, e andar de acordo com Deus, e viver de acordo com a ordem de Deus, você só vai atrasar a tua colheita. E o relógio de Deus está lá desde o primeiro dia da ressurreição. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu queria que você entendesse isso, tanto que Deus estava contando as horas para poder finalmente enviar o Espírito dele. Deus estava mais na empolgação de enviar o Espírito do que os próprios homens queriam receber o Espírito. Deus está mais com vontade de abençoar você do que você está com vontade de ser abençoado. Porque se Deus te abençoar, quem vai ser glorificado vai ser Ele. Se você for abençoado, quem vai se sentir bem vai ser você. Você acha que Deus não quer te abençoar? Você acha que Deus não quer te encher? Você acha que Deus não quer te prosperar? Você acha que Deus não quer te dar a colheita da sua vida? Claro que Ele quer. Ele quer muito mais do que você. Pelo contrário, Ele conta todo dia quanto tempo falta para te abençoar. Só que Ele fica olhando. E aí, já entrou de acordo comigo? Já entrou de acordo comigo? Pergunta para alguém, para mim começar a caminhar para o fim. Pergunta para alguém: irmão, você já entrou de acordo com Deus ou não? Tudo na tua vida, teus filhos, teu trabalho, ainda existe alguma coisa que você tem dúvida se é da vontade de Deus na tua vida ou não? Quantos aqui hoje será que podem falar: não, eu sei que tudo na minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Tudo, eu sei que tudo. Estou caminhando para o fim. Eu sei que tudo, meu trabalho, tudo. Eu pedi para preparar uma encenação. Eu não sei como é que ficou. Então, de duas uma, ou a gente vai dar muito glória, ou isso aqui vai para a pegadinha do Faustão. Eu não sei. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz: Salmo 37, os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor, confirmados pelo Senhor. O que isso significa? Que Deus confirma cada passo, Deus ordena. Deus te diz: agora você vai dar mais um passo, mais um passo. O que isso aqui é importante? Eu sei que você está na vontade de viver a tua colheita, mas você não pode pular do 40º para o 50º dia, porque Deus não usa elevador, Deus usa escada, e os passos de bom homem são confirmados por Deus. Deus sabe que todo sucesso sem processo te levará a viver retrocesso. Já viu aquela pessoa que é o seguinte: um passo que dá para frente é 2 que dá para trás. Faz uma compra e aí se endivida mais ainda. Ele tem progresso, mas porque não teve processo, não teve preparação. Quando você tem progresso sem processo, você vai estar fadado a
a viver em retrocesso. Por que tem tanta gente que a gente conhece, que uma hora compra, e aí o que comprou hoje, já tem que vender amanhã. Aí uma hora casa, 4 meses depois se divorcia. Aí depois abre uma igreja, aí depois um ano depois está fechando, porque ele quer ter logo a promessa, sem passar pelos 10 dias de espera. E os 10 dias são importantes, porque nesses 10 dias a gente tem que entender o seguinte: quem é que a gente vai colocar no lugar dele? As mulheres podem ou não pregar o evangelho? A gente tem que acabar com a nossa diferença. A gente tem que chegar num acordo. Pense nisso comigo. O diabo é divisor, Deus é multiplicador. Deus é multiplicador, o diabo é divisor. O diabo é divisor, o diabo ele divide você. O diabo disse que Jesus disse que o inimigo sabe que se o pastor for tirado, as ovelhas são dispersas. Ele disse: agora que Jesus morreu, deixa eu dispersar medo nos discípulos para mandar um para um canto, outro para outro canto. O diabo é divisor, Deus é multiplicador. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei com bênçãos e eu multiplicarei as tuas bênçãos. Porque Deus está no negócio de multiplicar, Deus não está no negócio de dividir. O diabo está no negócio de dividir. Agora presta atenção nisso aqui. Por que o diabo quer dividir? Porque o diabo sabe o seguinte: que quando existe união e acordo entre você e alguém, nada é impossível para você. Irmão, eu amo a história da Torre de Babel. Leia o que Deus disse. Deus desceu e viu a Torre de Babel e ele disse: se a gente não parar isso aqui, eles vão ser capazes de fazer o que quiserem. Foi a única vez que Deus teve que criar divisão, porque Deus disse assim: se a gente não parar o ímpio com a impiedade, eles não vão ter limite na rebeldia deles. Porque, ouça isso, Deus sabe que onde existe união e existe acordo, você não tem limites. Pare e pensa comigo: onde você e a tua casa estariam se todo mundo lá tivesse de acordo sobre a mesma coisa? Onde que você e o teu trabalho estaria se você e o teu trabalho, toda a tua equipe de trabalho tivesse de acordo com a mesma coisa? Concordasse: é isso, vamos embora, vamos fazer. Qual que é o problema do diabo? O diabo ele manda contenda para poder criar divisão. Sabe como? Se ele envia contenda, ele vai fazer você gastar tempo brigando com quem está do seu lado, ao invés de gastar o seu tempo lutando para resolver o problema. E é isso que ele faz, vira e volta. Ele manda contenda no teu trabalho, ele manda contenda com os teus filhos, ele manda contenda no teu casamento, para você ficar gastando tempo brigando com o teu marido, brigando com a tua esposa, brigando com o teu filho brigando com você brigando com o teu genro brigando com você brigando com o teu cunhado brigando com você discutindo com o teu patrão discutindo com você. E essa discussão está atrasando a bênção. Irmão, tem algo na tua vida. Deus não teria me dado essa palavra se não fosse pregar. Tem algo na tua vida que está sendo atrasado porque você está brigando. E o diabo está feliz. O diabo está lá, consegui. Ele está gastando mais tempo discutindo do que usando a força dele para lutar. E por 10 dias Deus disse: vocês vão ter que acabar com toda a discussão lá embaixo, porque vocês não podem andar em poder ressurreto discutindo por coisa boba. Vocês não podem viver a colheita discutindo por coisa pouca. Vocês têm que viver. Aí a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, ou seja, num só acordo. Acordo. O que é acordo? Me dá uma nota. Que nota que você deu? Isso é uma nota. Isso não é um acorde, isso é uma nota. Um acorde é um grupo de notas tocadas juntas que formam um som harmônico. Me dá um acorde. Tem harmonia, é belo. Quando você está de acordo com Deus, o som que você produz embaixo faz Deus produzir um som em cima. Eu estou pregando. Quando você quando você alinha a tua vida com Deus, Deus alinha o poder dele com a sua vida. Quando você fica no lugar certo, Deus estende as mãos para o lugar certo. A questão é a seguinte: está todo mundo aqui brigado e está todo mundo em desacordo. Você quer ver só? Vamos lá. Me canta em acordo, em união, em harmonia. Me canta em harmonia, em afinado, em acordo. Me canta aí. Me dá o tom e vocês cantam. Vamos lá. Aleluia. Olha que belo. Aleluia. É bonito ou não é? Não, peraí. É bonito ou não é?
Por que eu tenho que perguntar? Porque tem gente que acha que a vida dele está boa quando está fazendo coisa errada. Não entendeu? Você já viu aquela pessoa, irmão, que canta desafinado, parece uma taquara rachada, mas ele acha que canta? É igual uma pessoa amiga minha dizia, essa pessoa precisa de um amigo ou então de um espelho, porque tem gente que se veste mal pra caramba e aquele negócio, não tem ninguém pra falar, não tem um espelho. Irmão, tem gente que gosta do que é ruim. Isso aqui tá bonito ou não tá? Continua para mim. Aonde tá? Aleluia. De acordo, em harmonia, se encaixando. Aleluia. Isso é como a sua vida soa para Deus quando você está de acordo com a vontade dele. Está em harmonia, está bonito do seu ouvido, está belo. Olha que bonito. Agora, eis um problema. Tem gente que não está assim. Tem gente que está assim. Aleluia. Ele acha que Deus está se agradando da vida dele. Sério? Deus te mandou fazer uma coisa e está fazendo outra. E você acha que Deus está gostando. E aí sabe como é que está saindo a tua voz para Deus quando você ora aqui embaixo? Está saindo assim. Só de novo. Aleluia. Eis a minha questão, ouça isso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, estavam todos num só propósito, todos estavam num acorde. Cantem acorde para mim. Aleluia. Quando todos entraram em um só propósito, quando todos entraram, quando todos se encaixaram no propósito de Deus e decidiram que eles deveriam viver, a Bíblia diz: de repente veio do céu um som como veemente impetuoso, como de um vento, e encheu a todos da casa e repartiu sobre cada um deles línguas de fogo, e foram vistas línguas. Deus da glória. Agora, ouça isso. Você sabe quando que isso aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu quando eles chegaram num consenso. Qual é o consenso? Judas não serve para estar no nosso meio. Judas não serve para estar no nosso meio. Por quê? Porque Judas, ele está fora do acorde. Judas está desafinado. Se Judas estivesse aqui, ele estava desafinado. Irmão, Judas foi um camarada que fez muita coisa errada. Na verdade, vamos melhorar aqui. Judas, irmão, olha que interessante isso aqui. Lá tinha dois Judas. Tinha Judas, irmão de Tiago, e o Judas Iscariotes. Pensa numa época ruim para você se chamar Judas, era essa época. Pensa. Ou época complicada de você se chamar Judas. Tanto que foi quando, leia o texto, Atos 1, quando eles falaram, está aqui Bartolomeu, Maria, Tiago, está aqui Judas, irmão de Tiago. Judas, temos que substituir o outro Judas. Quando eles falaram o nome de Judas, lembraram do outro Judas. Tanto que a Bíblia sempre vai se referir a esse Judas como Judas, irmão de Tiago. Por quê? Porque o outro Judas, irmão, pisou na bola e pisou feio. Irmão, o outro Judas falhou em tudo. O outro Judas falhou quanto discípulo. O outro Judas falhou na transação para vender Jesus. Deu errado até a transação. Irmão, o outro Judas falhou em tudo, em até se matar. Ele se enforcou, ficou tanto tempo pendurado lá, que ninguém quis enterrar o corpo dele. O corpo dele caiu, a corda estourou, ele rachou e as suas entranhas foram para fora. Irmão, já viu aquela pessoa que é ruim em tudo? E é ruim até em ser ruim. Judas era ruim até em ser ruim. Até para morrer o desgraçado foi ruim. Ninguém deu bola para ele. Uma coisa, Judas era bom. Judas era bom no propósito dele. Qual que era o propósito dele? Ele não nasceu para pregar o evangelho, mas para expor o evangelho. Judas não era um bom discípulo, mas foi um perfeito traidor. Judas era bom
no propósito dele. Não teve traidor igual ele. Só que quando Jesus beijou, quando Judas beijou Jesus, mostrando que era o Messias, e ele foi preso, naquele momento, sabe o que houve com o propósito dele? Acabou. Ele já não serve mais para nada. Ele só servia para poder ser o traidor que ele era. Pense nisso. 11 homens estão reunidos para poder se preparar para pregar o evangelho, e eles tiveram que entender o seguinte: aquele que a gente teve por 3 anos ao nosso lado, ele não deveria estar aqui. Sabe por quê? Porque a gente foi chamado para pregar o evangelho, ele foi chamado para expor o evangelho. Por isso que Jesus chama Pedro de demônio, chama Pedro de diabo e chama Judas de amigo, porque Pedro queria impedir Jesus de ser crucificado, Pedro queria impedir Jesus de ir para o seu destino, mas Judas levou Jesus ao teu destino. Se você parar para entender isso, você vai entender Romanos 8, 28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas quanto coisas ruins, porque, meu irmão, até o teu Judas, quando achou que ia te derrubar, na verdade ele estava te ajudando a chegar lá na tua promessa. Pare e pense comigo. Até quando fecharam aquela porta para você, estavam ajudando você, porque quando fecharam aquela porta para você, eles fizeram você descobrir o potencial que você tinha. Quando eles te entristeceram, eles fizeram você descobrir a força que você tinha, porque todas as coisas cooperam juntamente em harmonia para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, só que Judas não tem que mais estar aqui. Sabe quando foi que o dia de Pentecostes veio? Sabe quando foi que a colheita veio? E sabe quando vai ser que a colheita da tua vida vai vir? Quando você entender que quem está aqui é quem tem que estar, e se Judas está aqui, tem que arrancar Judas. Por quê? Porque Judas está fora de harmonia, Judas está fora do acorde, Judas está fora do acordo. A gente foi chamado para pregar o evangelho, Judas foi chamado para expor o evangelho, a gente foi chamado para poder levar Jesus aos homens, Judas foi chamado para levar Jesus à cruz, para os homens vê-lo. Judas já cumpriu o propósito dele. Então, já que Judas cumpriu o propósito dele, não faz falta a ele. Pergunta que eu faço: qual que é o Judas que você ainda não arrancou da tua vida, que está em desacordo com a vontade de Deus? O teu Judas pode ser alguém perto de você, o teu Judas pode ser algo dentro de você, o teu Judas pode ser uma pessoa que você trabalha, com quem você trabalha. Qualquer um pode ser o teu Judas. Mas o que eu vim te perguntar é isso: se você quer viver de acordo com a vontade de Deus, qual que é o Judas que você tem que arrancar? Porque em algum lugar, está lá o que é Judas? Judas é aquela nota que está fora do acorde. Me dá uma nota fora do acorde. É uma nota fora do acorde, não se encaixa, não dá para ficar com a gente produz um som ruim. Essa parte que está errada, é ela que tem que sair, porque se ela não sair, Deus não vai enviar colheita. E é isso que eu vim pregar para você. Você tem 10 dias para pôr a tua vida em ordem, para poder entrar em harmonia com Deus e arrancar Judas. O que é Judas? Judas talvez é um medo, Judas talvez é uma vergonha, Judas é algo de errado, de ruim, que te atrapalha a se encaixar. E é quando Judas vai que o Espírito vem. Eu já terminei. O que na tua vida tem que ir para você ficar de acordo? De acordo, me faz de acordo. Fecha os teus olhos. É isso que a tua vida tem que soar para Deus. É isso. É isso que a tua vida tem que soar para Deus. Deus tem que ouvir a sua vida em harmonia. Deus tem que ver que está tudo se encaixando. Você faz o que Ele diz para você fazer. O que Ele disser para você fazer, Ele sabe que você vai fazer. Você está procurando a presença dEle, e a presença dEle está enchendo e transbordando você, porque é exatamente quando você estiver encaixado. Talvez você já está com muita coisa encaixada, mas ainda tem uma coisa só, e essa uma coisa que Deus me trouxe para te dizer: se você não arrancar, a colheita não virá. E existe algo grande, algo maravilhoso, existem coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram e nem passou pela sua cabeça, coisas que Deus quer te dar, mas você tem que estar de acordo, unido, em harmonia.
Olhe para mim. Eu vou orar por você, vou terminar. Se a tua vida não está suando assim, eu não estou falando de viver uma vida sem erro. Eu estou falando, você está hoje vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Você quer ver? Você está gastando tempo com quem não merece gastar tempo, ou você está investindo tempo na pessoa que Deus mandou você investir tempo? Deus mandou alguém na tua vida e falou, cuida dessa pessoa. Você está cuidando dessa pessoa espiritualmente? Eu estou falando de todo mundo aqui. Pense. Quando vem o dia de Pentecostes, maravilha, maravilha. É a continuidade. Continuidade do quê? Quando eles entraram em acordo e cumprimos. Agora ouça isso. Leia a tua Bíblia. Quando eles estavam unidos num só propósito, sabe quanto tempo que levou para eles ficarem num propósito? 10 dias. Só que para receber a colheita, não teve que esperar 10 dias. 10 dias não foi para a colheita vir. 10 dias foi para eles ficarem prontos para a colheita. A colheita veio, sabe como? Leia verso 2. De repente. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é te abençoar de repente. Em outras palavras, depois de você ter gastado muito tempo, fica em paz. O que eu vou fazer agora vai ser de repente. De repente. De repente, eu vou te abençoar. De repente, quando você entrar de acordo comigo, eu vou te abrir a porta. De repente, eu vou te dar a casa. De repente, eu vou te curar. De repente, eu vou te ungir. De repente, de repente, de repente, de repente.